Oi, sejam bem-vindos. Esta aula será sobre respostas discursivas para a segunda fase de vestibulares. Então, nós vamos falar um pouco sobre os comandos desses exercícios, tudo bem? Vamos começar falando do primeiro comando de enunciado para as questões discursivas, o verbo analisar. Quando esse verbo aparece nas questões discursivas, é importante que sempre a gente pense que é o ato de averiguar, estudar ou explorar alguma coisa de maneira minuciosa, com riqueza de detalhes. Só aceitará a proposta depois de analisar as possibilidades. Então, significa que você vai comentar criticamente, significa que você vai fazer uma observação bem aprofundada daquilo que está pedindo para ser analisado na questão de vestibular, de forma que não deixe nada ambíguo, tá? Então, quando a questão pedir analise tal texto, você vai deixar claro toda a análise na sua resposta, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre o segundo comando nas respostas discursivas. Dialogar ou relacionar. Aqui é necessário que nós conectemos informações das matrizes distintas dentro de um texto ou mesmo verificar as informações de um texto que conversam com as informações nas alternativas, certo? Então você deve pensar sempre que há mais de um objeto e você está criando uma relação entre estes, ainda que sejam mais de um texto, ou que seja um texto e as alternativas e as opções nas quais essas perguntas encaminham. E o terceiro comando para as questões discursivas é o verbo citar. Citar é o ato de reportar-se a um texto ou as palavras de alguém com o intuito de fundamentar aquilo que se diz, ou mesmo para informar ou notificar alguém que a respeite de algo. Então, a gente tem aqui um cenário no qual nós copiamos trechos dos livros, nós citamos trechos dos livros ou dos textos que estão sendo pedidos nas questões de forma direta ou indireta. Então, você pode pegar trechos de forma direta, com o uso de aspas e a identificação de cada linha, ou nós podemos fazer na citação indireta, em que você conta o que o autor disse, como ele disse, em quais situações, mas é importante sempre pensar que ao citar, você não pode trazer a sua opinião, certo? Você está retirando do texto aquilo que o autor trouxe. Então, hoje eu deixo para vocês 3 comandos: analisar, relacionar, dialogar e citar. Até a próxima!